Fala galera, atividade sobre a aula de Geometria Plana 1, Axiomas e Teoremas. Questão 1. A London Eye é uma enorme roda gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como Roda do Milênio. Um turista brasileiro em visita à Inglaterra perguntou a um londrino o diâmetro destacado na imagem da roda do milênio e ele respondeu que ele é de 443 pés. Não habituado com a unidade de pé e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou o manual de unidades de medidas e constatou que um pé equivale a 12 polegadas e que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido em metros. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio em metro? Como a questão falou que são 443 pés, cada pé equivale a 12 polegadas. Então, quando eu multiplicar por 12, eu vou estar transformando em polegadas, tá? Que no caso vai dar 443 vezes 12, fica 5.316 polegadas. Ele falou na questão que uma polegada é 2,54 centímetros. Então eu vou pegar isso e multiplicar por 2,54, que o resultado vai me dar em centímetros. Então 5.316 vezes 2,54 vai dar 13.502,64 centímetros. Como eu quero em metro, para transformar de centímetro para metro, eu divido por 100. E quando divido por 100, corre duas casas, vai dar 135, né, aproximadamente, o que nos dá a alternativa a letra D. Ok? Questão 2. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura a seguir. E para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio R da seção circular do corte seja de pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão em uma altura H em centímetro igual a. Ele falou do raio. O raio R da seção circular seja pelo menos 3 centímetros. Então, meu raio R, 3 centímetros. O que mais ele me deu na questão? O diâmetro mede 10 centímetros. Se o diâmetro é 10, quer dizer que o raio é 5, né? Então, daqui para cá é 5. Daqui para cá também é 5. Né? Vou fazer um Pitágoras aqui para ver que número é esse. Né? Hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. Passa para o outro lado, 25 menos 9 vai dar 16. Todo ao quadrado vira uma raiz. Raiz de 16 é 4. Então, daqui para cima é 4. Como a altura toda do O até o final é 5, 5 tira 4 fica 1. Então, essa região para baixo, do corte para baixo, mede 1, o que nos dá a alternativa a letra C. Ok? Questão 3. Uma caixa de chocolates com a forma de um paralelepípedo tem dimensões 4 por 4 por 16 centímetros. Quantos centímetros quadrados de papelão são necessários para cobrir completamente essa caixa? Ele quer a área total de um paralelepípedo. E a fórmula da área total de um paralelepípedo é 2 que multiplica, né, A vezes B, A vezes C e B vezes C. Que são as dimensões de largura, comprimento e altura. Um é 4, o outro é 4, o A é 4, C 16, né? Colocando A, B e C. O B é 4 e o C é 16.
E aí vamos ter 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 16 é 64, 4 vezes 16 é 64. Né? Aí vamos ter 64 mais 64 mais 16, tudo isso vezes 2 que está lá na frente, vai dar 288, o que nos dá a alternativa a letra C. Questão 4. Uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira como na figura. A caixa de madeira tem o formato de um paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões externas em centímetros estão indicadas na figura. Sabe-se também que a espessura da madeira em todas as suas faces é de meio centímetro. Qual é o volume de madeira utilizado em centímetro cúbico na construção de uma caixa de madeira como a descrita para embalar os chocolates? O que é que a gente faz aqui? O volume de uma caixa é A vezes B vezes C, certo? Tem que multiplicar as três dimensões, que seria 20 vezes 20 vezes 8. Comprimento, altura, largura, né, e altura. Esse seria o volume total. Só que temos as espessuras, né, da madeira. Então, se você tira meio centímetro de um lado, vai ter meio centímetro do outro. Então, esse 20 não vai ser mais 20, vai ser meio para um lado e meio para o outro, sobra, tira 1. Então vai ser só 19 de espaço, né? E aí, mesma coisa, esse comprido que é 20, vai ter meio de espessura da tábua de lá, com meio de espessura da tábua de cá. Então, meio com meio dá 1, 20 tira 1, fica 19. E aí, tem essa tábua, essa altura, né? Que é a mesma coisa, existe meio centímetro da parte de cima, meio centímetro da parte de baixo, e aí meio com meio dá 1, 8 tira 1 fica 7. Tá? Isso é o volume da figura inteira, isso é o volume que vai sobrar de ar aqui dentro. Né? Que eu tirei as dimensões da madeira, ficou a parte vazia, a parte oca. Então quando eu subtrair esses dois, eu vou achar o volume de madeira que realmente tem aí dentro. Né? Então vai ficar 20 vezes 20 vezes 8, que dá 3.200. 19 vezes 19 vezes 7, que vai dar 2.527. E aí quando eu fizer a subtração, né, 3.200 menos 2.527 vai dar 673, o que nos dá a alternativa a letra C. Ok? Questão 1. Uma caixa d'água em formato cúbico tem a capacidade de armazenar 8.000 litros de água. Devido a problema nessa caixa d'água, foi realizada a troca por outra em formato de prisma hexagonal regular. Sabendo que a altura e a capacidade das duas caixas não se alteraram, qual o perímetro da base desse novo reservatório? Se é um formato cúbico, com a capacidade de 8.000 litros, né? Então o volume de um cubo é A ao cubo, como o volume são 8.000 litros ou 8.000 decímetros cúbicos, tá? Porque litro é a mesma coisa que decímetros cúbicos, tudo que está ao cubo vira uma raiz cúbica. Raiz de cúbica de 8 é 2. 3 zeros, que é 10 ao cubo, fica só um 10. Então vai dar 20 decímetros a medida da aresta desse cubo, certo? Ele falou que vai trocar por um formato de um prisma hexagonal. Então nós tínhamos um cubo, onde todas as medidas medem 20, e vai trocar por um prisma hexagonal, onde a capacidade, ou seja, o volume dos dois, vai ser os mesmos 8.000, e a altura também não alteraram. Como a altura é 20, a altura aqui é 20, certo? Ele quer o perímetro da base. O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Como o volume é 8.000, a altura é 20, né? 20 está multiplicando, passa dividindo, vai ser 8.000 dividido por 20, corta um zero com zero, 800 por 2 dá 400. 400 é o valor da área. A área de um hexágono é 6L ao quadrado, raiz 3 sobre 4. Tudo isso tem que dar os meus 400, tá? Como é que eu faço isso?
meio pelos extremos, vai ficar 6L ao quadrado igual a 4 vezes 400 dá 1.600. Tem a raiz de 3 aqui ainda, que não pode esquecer. L ao quadrado vai ser 1.600 sobre 6 raiz de 3. Se está ao quadrado, vira uma raiz, né, de 1.600, 6 raiz de 3. Tá? Como é que eu faço isso aqui agora? Eu posso tentar colocar tudo dentro, né, da fração. Eu vou simplificar aqui por 2, que vai ficar raiz de 800. Simplificando por 2 vai ficar 3. Racionalizando aqui embaixo, vamos multiplicar os dois termos pela própria raiz, que vai dar 800 raiz de 3. Raiz de 3 com raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3, 3 vezes 3, 9. E aí vamos ter, eu tenho uma raiz de 800, raiz de 3 sobre 9. Eu quero que apareça uma raiz quarta de 12 para poder substituir por esse número. Então vai ficar raiz de, o 9 que está embaixo, esse 800, eu vou dividir ele para que eu coloque aqui dentro e vire um 12. Então vai ficar 400 vezes 2, raiz de 3. 400 vezes 2 dá 800. Aí vai ficar 400. Esse 2 vai para dentro da raiz como um 4, até porque raiz de 4 é 2, então sairia como 2. E aí teremos raiz de 400 é 20, raiz de 9 é 3, e dentro teremos 4 vezes 3, 12. Aí fica 20 terços de, né, essa raiz de 400 é 20, raiz de 9 é 3, essa raiz com essa raiz vai ficar uma raiz quarta, tá? Porque 2 vezes 2 dá 4. E aí raiz quarta de 12 dá 1,86. E aí quando eu fizer essa conta de 20 vezes 1,86 dividido por 3, né, vai dar 12,4. Esse é o valor do lado. Como eu quero perímetro, perímetro é a soma de todos os lados. Então eu pego isso e multiplico por 6, que aí vai dar 74,4 decímetros. Como a resposta aqui é em metros, divide por 10, que vai dar 7,44 metros, alternativa letra D. Questão 2. A geometria fractal é uma linguagem criada pelo matemático polonês Benoit Mandelbrot no começo da década de 1950. Mandelbrot criou essa geometria após observar padrões surgidos em diversas áreas, tais como na estrutura do ruído das comunicações telefônicas, na flutuação dos preços em operações do mercado financeiro e no estudo empírico da geometria dos litorais. As figuras a seguir ilustram os 3 primeiros passos na construção de um fractal por meio de um quadrado de lado L, sendo que a figura 2 representa o padrão desse fractal. O procedimento pode ser escrito da seguinte maneira. Passo 1, considere o quadro representado na figura 1. Passo 2, dividindo-se 3 lados desse quadrado em 3 partes iguais, constrói-se 3 outros quadrados conforme a figura 2. Repetindo esse processo com os 3 quadrados obtidos no quadrado 2, no passo 2, são obtidos 9 outros quadrados, conforme ilustra a figura 3. O processo pode ser repetido um número qualquer de vezes. Considerando L igual a 5 centímetros, determine em centímetros quadrados a área total da figura obtida no 8º passo. Despreze a parte fracionária, né, de seu resultado, caso exista. A primeira figura mede 5 centímetros. Então a sua área é 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que dá 25. Na segunda figura, dividindo-se 3 lados desse quadrado em 3 partes iguais. Então, esse aqui mede 5, vai ser 5 terços, certo? Então, esse quadradozinho vai ser 5 terços ao quadrado, esse quadradozinho vai ser 5 terços ao quadrado, e esse vai ser 5 terços ao quadrado, o que vai dar 3 pedaços de 5 terços ao quadrado. Aqui, cada lado desse vai ser 1 terço do 5 terços, que vai ser 5 nonos. A área, 5 nonos ao quadrado.
Só que temos 9 quadrados, então vai ser 9 vezes isso, certo? Qual é o padrão que eu percebo nisso? Eu percebo que a primeira figura mede 25 de área, né? Que é, não vou nem escrever 25, vou escrever 5 ao quadrado. A segunda figura vai ter 3 vezes 5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. A segunda figura vai ser 9 vezes 5 ao quadrado vezes 9 ao quadrado, né? E por aí vai. Até chegar na oitava figura. Ele quer o quê? A área total da figura obtida. Então é para somar todas as áreas. É para somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, até o final. Até o A8. Temos o primeiro termo, o segundo, o terceiro, ele quer até o A8. Quem é o meu A8? Né? Então aqui é uma PG. O A8 é o primeiro termo, vezes a razão elevada a n menos 1, que no caso é 8 menos 1. O A8 vai ser o primeiro termo, que é 5 ao quadrado, vezes, né, 8 menos 1 dá 7, então vai estar elevado a 7. Quem é a razão? A razão é o que está acontecendo, é o que está sendo acrescentado de um termo para o outro. O 5 ao quadrado está mantendo, aqui multiplicou por 3, e embaixo acrescentou um 9, e 3 ao quadrado é 9. Aí daqui acrescentou vezes 3 e vezes 9 de novo. Então a razão é 3 nonos, ou 1 terço. Então o oitavo número vai ser 5 ao quadrado sobre 3 elevado a 7. Certo? E aí como é que eu faço essa soma? A soma de uma PG, né, finita, é o A1, Q elevado a n menos 1, sobre Q menos 1. O A1 é 5 ao quadrado, que é a razão, é 1 terço elevado a 8 menos 1 sobre 1 terço menos 1. Aí como é que vai ficar essa conta? Temos que 5 ao quadrado é 25. Aqui embaixo eu vou tirar meu MC, que vai ser 3, 1 menos 3, né, que vai dar negativo, mas aqui claro que esse número é menor do que 1, então eu posso até trocar a ordem. Não, vou repetir aqui, vai ficar 3 à oitava, menos 1. Aí vai ficar 25, 1 menos 3 dá menos 2. Vou tirar o meu MC aqui em cima, vai ficar 3 à oitava, 1 menos 3 à oitava. 25 que multiplica 3 à oitava menos 1. Troquei a ordem desse para fazer o jogo de sinal aqui embaixo. Sobre 3 à oitava vezes 3 sobre 2. Ó, deixei positivo porque em cima eu troquei a ordem também, tá? Trocou a ordem, coloquei o sinal na frente. Se aqui é 1 e aqui é 3 à oitava, aqui vai dar um número negativo, porque esse número é maior. Então negativo em cima com negativo embaixo, menos com menos dá mais. E aí eu só precisei trocar o sinal, certo? E aí eu vou fazer a conta. Nesse caso aqui vai ser 3 à oitava. Posso cortar aqui esse 3 com esse 3 à oitava para ficar um 3 à sétima, que vai ficar mais fácil. Mas vamos ter 3 elevado a 8 em cima, menos 1, né, vezes 25, dividido por 3 elevado a sétima, né, dividido por 2 que está ali. Então vai dar 37,5 aproximadamente, tá? 37,4 aproximadamente. Mandou desprezar a parte fracionária, então eu descarto isso daqui e fica só o número 37, o que nos dá gabarito letra B. Ok? Questão 3. Na área de enfermagem, o cálculo do gotejamento do soro é necessário para que se possa ter uma previsão do horário em que se deve verificar a quantidade de soro recebida pelo paciente. Para esse cálculo, utiliza-se a seguinte fórmula. Número de gotas por minuto é igual a V, que é o volume em ml, e 3T, tempo em horas. Se o enfermeiro configurar o equipamento do soro para que desse saiam 30 gotas do soro por minuto, então o tempo em minutos necessário para aplicar 1,8 litros de soro ao paciente será qual?
A questão fala que é número de gotas por minuto. São 30 gotas por minuto. Então, 30, né, é igual o volume em ml, que no caso a questão falou que foi 1.800 ml, transformando para litros, sobre 3 vezes T. Fazendo assim, vamos ter 90T, 1.800, está multiplicando 1.800 dividido por 90, corta os zeros, 180 por 9 vai dar 20. 20 horas. Como eu quero em minutos, multiplica por 60 para 10 minutos, dá 1.200 minutos. Alternativa a letra A. Questão 4. Um engenheiro construiu uma piscina em formato de bloco retangular, a qual mede 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metros de profundidade. Após encher a piscina completamente, o engenheiro abriu um ralo que tem a capacidade de esvaziá-la à razão de 20 litros por minuto. Utilizando esse ralo, em quanto tempo o nível da água dessa piscina vai baixar em 10 centímetros? O volume dessa piscina inteira, o volume de um bloco retangular, é A vezes B vezes C, que vai ser 7 vezes 4 vezes 1,5. Então vamos achar nessa conta, né? 7 vezes 4 vezes 1,5 vai dar 42 metros cúbicos, né, que multiplicando por 1.000 dá 42.000 litros de água. O ralo tira 20 litros por minuto. Se ele quer baixar 7 centímetros, ele quer que o comprimento mantenha, a largura mantenha, só que a altura, que é a profundidade, não é mais para ter 1,5 metros, é para ter apenas 1,4 metros, porque caiu 10 centímetros. Então o volume de água que vai restar na piscina vai ser 7 vezes 4 vezes 1,4, que vai dar 39,2 metros cúbicos, que representa 39.200 litros de água. Então, ao todo, né, esvaziou, se tinha 42.000 menos 39.200, vai ter esvaziado, saído pelo ralo, 2.800 litros. Como são 20 litros por minuto, né, eu vou dividir por 20 para achar o tempo em minutos. Dividindo por 20 vai dar 140 minutos. 140 é o que? 1 hora são 60 minutos, 2 horas são 120 minutos, com mais 20 fica 140 minutos, o que nos dá a alternativa letra D. Questão 5. Juliana desenhou em uma folha de papel um retângulo de comprimento 12 cm e largura 10 cm. Ela escolheu um ponto P no interior do retângulo e recortou os triângulos destacados como na figura a seguir. Com esses triângulos, ela montou o quadrilátero da direita. Qual a área do quadrilátero? O que a gente pode fazer aqui? Para calcular a área desse quadrilátero, primeiro eu vou tentar achar as dimensões. Eu sei que como é 12 por 10, então aqui mede 12 e a altura mede 10. Né? As bases dos dois triângulos mede 12. Agora a altura, né? Aqui tem um x, aqui vai ser 10 menos x, porque é x tirando parte do 10, né? 10 tirando x, 10 menos x. E aí eu vou fazer como? A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2, que é do triângulo pequenininho. A área do outro triângulo, base vezes altura sobre 2. Né? E aí a área desse quadrilátero vai ser a soma da área dos dois quadrados, que é isso daqui. Certo? O que é que eu posso fazer aqui agora? Vou desenvolver 12x sobre 2, 12 vezes 10, 120, 12 vezes x, 12x, e aí memecer como denominador mesmo, 12 dividido por 2 dá 6, 120 dividido por 2 dá 60, 12 dividido por 2 dá 6, 6x menos 6x fica 60, que é o valor da área do quadrilátero, alternativa letra B. Ok? Questão 6. No desenho a seguir, estão representadas 5 figuras geométricas, um retângulo e 4 triângulos retângulos, bem como suas medidas em centímetros. Juntando todas essas figuras, é possível construir um quadrado. O lado desse quadrado deverá medir. Eu não sei como eu vou colocar essas figuras para formar um quadrado só.
Mas o que é que eu sei? Que a área de todas essas figuras juntas forma a área do quadrado, tá? Então eu vou fazer cada um. No caso aqui, essa área é 88 vezes 16. Né? Essa área daqui, esse retângulo, é base vezes altura sobre 2. Mesma coisa aqui, 60 vezes 80, então eu vou multiplicar por 2 aqui, porque são dois triângulos iguais. Aqui, 12 vezes 16 sobre 2, como aqui também são dois triângulos iguais, fica 2 vezes isso. Então essa área total, né, vai dar a área do quadrado. A fórmula da área do quadrado é L ao quadrado. Então o valor do lado do quadrado vai ser, né, o resultado dessa conta aqui, que vai ser 88 vezes 16, dá 1408. Esse 2 corta com esse 2, 8 vezes 6, 48, 2 zeros, corta esse 2 com esse 2, 12 vezes 16 dá 192, somando 1408 com 4800 com 192, né, temos 6.400, se tal quadrado vira uma raiz, né, a raiz de 6.400 dá 80. Então esse é o valor do lado do quadrado que nos dá a alternativa letra D. Questão 7. Uma empresa especializada em embalagem de papelão recebeu uma encomenda para fabricar caixas para um determinado modelo de televisor, como o da figura. A embalagem deve deixar uma folga de 5 cm em cada uma das dimensões. Essa folga será utilizada para proteger a televisão com isopor. O papelão utilizado na confecção da caixa possui uma espessura de meio centímetro. A empresa possui 5 protótipos de caixa de papelão na forma de um paralelepípedo reto-retângulo, cujas medidas externas, comprimento, altura e largura, em centímetros, são respectivamente iguais a. Como a questão falou que tem que ter uma folga de 5 centímetros em cada uma das dimensões, então no comprimento vai ter 5 centímetros a mais, que vai dar 72,5. Na altura, 49,5 mais 5 centímetros vai ser 54,5. E na largura, que é 18 mais 5, vai dar 23 centímetros. Temos meia folga, ou meia espessura de papelão, né, para cada lado. Então vai ser mais 1 centímetro, que vai dar 24 centímetros, 55,5 e 73,5. O que vai bater exatamente com as dimensões da caixa 5, o que nos dá a alternativa letra E. Questão 8. A siderúrgica Metal Nobre produz diversos objetos maciços utilizando ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura a seguir. O produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza, né, comprimento, largura e altura, A vezes B vezes C, é o valor da fórmula do volume, o que nos dá a alternativa, né, letra B. Ok? Questão 9. Um artesão possui potes cilíndricos de tintas cujas medidas externas são 4 cm de diâmetro e 6 cm de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado existem 5 opções de caixas organizadoras com tampa em formato de paralelepípedo reto-retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões: comprimento, largura e altura. Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? O que acontece? Eu tenho um comprimento, largura e altura, onde o meu comprimento é o diâmetro, que é 8, a minha largura, 4, a minha largura é o diâmetro, que é 4, e a minha altura é 6. Então eu tenho 4 de comprimento, 4 de largura e 6 de altura, certo? Como aqui temos 8 de comprimento, então 8 para 4 caberia duas latas uma do lado da outra. Então eu vou fazer assim, vou pagar essa questão 8, vou
fazer aqui do lado. No modelo 1, teremos 8 dividido por 4 daria 2 latas. 8 dividido por 4 daria 2 latas. Então, 2 latas no comprimento, 2 latas de largura, né? E 40 dividido por 6, né? Não, o mais inteiro possível seria 6, porque 6 vezes 6, 36. Chega perto de 40, tá? Então, como são latas inteiras, né? 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24 latas caberiam aqui dentro. No segundo modelo, 8 dividido por 4 são 2 latas, 20 dividido por 4 são 5 latas, e 14 dividido por 6 vai dar 2, que é o número mais próximo que chega. Né? 2 vezes 5, 10, 10 vezes 2, 20. No terceiro modelo, 18 dividido por 4 vai dar 4, né? Que 4 vezes 4 é 16. 5 dividido por 4 vai dar 1, que é o número mais próximo, para dar 5, perto de 5. 35 dividido por 6 dá 5, porque 5 vezes 6, 30, 6 vezes 6, 36, passa. Então temos 5 vezes 4, 20 latas caberiam nessa caixa. No quarto modelo, 20 dividido por 4 dá 5, 12 dividido por 4 dá 3, e 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. No quinto modelo, 24 dividido por 4 dá 6, 8 dividido por 4 dá 2, e 14 dividido por 6 dá 2. 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24. O modelo que caberia mais caixas, né, é o modelo 4, que nos dá a alternativa à letra D. Questão 10. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato do paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm o mesmo formato de cubo, ou que tem o formato de cubo, é igual a. Como o volume é o mesmo, o volume de um cubo é A ao cubo, o volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C, onde A, B e C são comprimento, largura e altura. Então vai ficar 18, 3 e 4. Né? Como é que a gente acha aqui? 18 vezes 3 vezes 4 vai dar 216. Tal cubo vira uma raiz cúbica. Fatorando 216 por 2, 108, por 2, 54, por 2, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. 2 ao cubo, 5 ao cubo. Então, 2 ao cubo. 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Corta os cubos. Vai ficar 2 vezes 3, 6. Essa é a medida da aresta, alternativa letra B.